Uma pressão começa a acontecer na direção do Internacional e no Conselho Colorado na busca por investidores para o clube. Os movimentos que aconteceram recentemente no rival repercutem nos bastidores do Internacional nas últimas horas. Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações que eu colhi e apurei nas últimas horas justamente sobre essa pressão que existe no Inter por conta das situações que aconteceram no lado do Grêmio nas últimas horas. Investidores, afinal, onde está Elusmar? Onde está Delcir Sonda? Onde estão outros colorados apaixonados e muito bem abastados? A gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui pra tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá pra brincar, pra se divertir. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que o primeiro link é da KTO. Entra nele e faz o teu registro pra dar uma brincada. Hoje tem final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tem Paris Saint-Germain e Chelsea, tem outros jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians e Bragantino, tem clássico lá no Ceará entre Fortaleza e Ceará, tem Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro brigando pela liderança, o Flamengo ganhou ontem, o Cruzeiro vai ter que ganhar hoje. Tem muitos jogos para tu brincar e se divertir lá em kto.bet.br, tá certo? Bom, gente, vamos lá. A gente tem que falar aqui porque a gente sabe como é a rivalidade Grenal e eu sei que eu não precisaria explicar isso, mas eu sei que vai ter muita gente. Pô, Lucas, o que o Grêmio tem a ver? Pipipi, popopó. Gente, a gente vive na maior rivalidade do Brasil. Tudo chega dos dois lados. E, obviamente, o movimento que aconteceu na sexta-feira, em que o pré-candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques, que tem uma empresa de panificação, empresa de pães, que é a Marquespan, é um cara gremista, muito rico e que é pré-candidato à presidência do Grêmio, já participou de uma negociação anterior ajudando a bancar o salário do Luis Soares aqui em Porto Alegre quando ele jogou no Grêmio. E, para quem não viu, acredito que todos tenham visto, ele adquiriu a dívida da Arena, 2/3 dela, o outro terço já era do Grêmio. Ele adquiriu 2/3 dessa dívida e a gestão pagando 150 milhões de reais. E ele vai repassar a gestão da Arena e esses 2/3 da dívida para o Grêmio para ela ser agora do Grêmio. Antes ela não era do Grêmio, ela passará a ser do Grêmio, não sei quando, aí vai depender desse processo burocrático. E foi um movimento que a gente não pode aqui negar que é um dos maiores movimentos da história do futebol do Rio Grande do Sul. Claro, eu ainda defendo a ideia de que não precisaria ser considerado assim se o Grêmio não tivesse feito um contrato ruim, se o Grêmio tivesse feito um bom contrato com o seu estádio lá atrás, não precisaria disso tudo, mas igual, ele fez um grande movimento e o principal desse movimento, botou dinheiro no clube dele. Esse é o principal ponto. E, como eu disse, a rivalidade é tamanha aqui no Rio Grande do Sul e isso chegou, obviamente, não só a notícia, mas isso repercutiu dentro dos bastidores do Internacional. Eu conversei com algumas pessoas do clube, pelo menos 3, entre ontem e agora pela manhã, para entender como isso repercute no clube a partir do momento que a gente vive uma situação em que o Inter não vive uma grande fase financeira e procura investidores dentro do mercado. Eu até trouxe a informação e a gente repercutiu o que o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, falou para o Voz do Gigante na última semana, que o Inter procurou empresários, procurou investidores, mas que também tem que ter o interesse desses investidores em colocar dinheiro e investir no Internacional. Bom, o que eu ouvi então nas últimas horas? Obviamente o Inter não se envolve e diz não estar nem aí para o movimento de compra da Arena e o fato de agora a Arena poder ser do Grêmio. Isso para o Inter, e tá certo, o Inter não tem que se envolver, isso não é problema do Inter, tudo certo. O ponto é, começa uma pressão interna de pessoas que olham, bom, tem um cara milionário, gremista, que investiu no rival. A gente vai ficar para trás? Agora eles vão ter dinheiro, vão montar grandes elencos, contratar grandes jogadores, poder comprar o seu estádio. E a gente aqui, o que vai acontecer? Cadê os nossos investidores?
Essa pressão começou a acontecer nos bastidores do Inter, de conselheiros e de pessoas, inclusive de dentro do futebol, do Conselho de Gestão do Inter, que pensam dessa forma. Tá, e os nossos investidores, e aí? E aí se começa uma pressão para tentar entender por que esses investidores não estão chegando ao Internacional. Eu já falei aqui, o Inter conversou com diversos desses investidores, ligou, por exemplo, para o Elusmar Maggi, que é o tio da soja, que pagou 1 milhão para o Rodinei jogar lá em 2021 contra o Flamengo, aquele jogo no Maracanã, que é um cara que disse que estava apoiando a candidatura de reeleição do presidente Barcelos lá no final de 23 e que poderia sim investir no clube, mas que não demonstrou interesse. Basicamente disse não para a direção do Inter para a possibilidade de investir no clube, de ajudar o clube. O Inter diz não saber os motivos e eu ainda questionei essas pessoas que eu conversei nas últimas horas, tá, mas de fato eles não deram motivo? E eles disseram não, simplesmente disseram que não investiriam, pelo menos nesse momento, no Internacional. E não foi só o Elusmar Maggi, foi mais de um investidor. Eu não sei até que ponto o Inter conversou ou não conversou com o Delcírio Sonda, que a gente sabe, tem uma outra veia política em relação à atual direção do Internacional. Agora, o ponto é, o Inter vê esse movimento do Grêmio, sem, claro, se importar com o movimento em si, mas se importando com o fato de que esse tipo de movimento não vem acontecendo no Inter, não vem investidores, os investidores colorados não estão tendo interesse de colocar dinheiro no Internacional e começa-se uma pressão, a gente já está vendo em redes sociais, a gente está vendo a torcida do Inter cobrar isso também. Então é uma pressão que vem do externo, mas é uma pressão que começa a acontecer também na questão interna do Internacional. Afinal, onde estão os investidores? Cadê o pessoal do dinheiro que pode ajudar o Internacional? Claro, no mundo ideal, a gente teria que pensar que, um clube saudável financeiramente não vai precisar de gente botando dinheiro o tempo todo. Mas não é a realidade do Inter. Então, a realidade do Inter é sim a necessidade de um grande investidor e o Inter está à procura disso, não está conseguindo, viu que do outro lado da cidade aconteceu e essa pressão começa a vir do externo e do interno do Internacional. E aí, de fato, a pergunta é válida. Onde estão os investidores colorados? Ou não colorados, investidores que possam ajudar o Inter? Por que eles não querem investir no Inter? A resposta precisa ser dada. E aí, o que está acontecendo? Deixa tua opinião aqui nos comentários e eu volto à noite com tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter, tá certo? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.